verdade. Nós podíamos fazer a oração final depois dessa palavra, né? E já ir embora. Porque Deus falou profundamente aqui através dessa palavra, através dos hinos, né? Mas Deus é tão maravilhoso, pode tomar os seus assentos, que vai se encaixando as coisas, porque quando a irmã Natalice me deu a oportunidade, eu falei, Jesus, e a palavra? Porque geralmente, irmãs, quando eu recebo um convite desse precioso para deixar uma palavra, o Senhor em seguida ele já me leva para uma passagem, para um texto, ou para um versículo específico. E aí eu fiquei, Jesus, e agora? Né? E o tempo está indo, e aí a irmã Adriana vem e já prega um ciclo de oração. Aleluia! Deus, irmãos, é aquele que sabe fazer direitinho. E a palavra a qual o Senhor me deu se trata também de fé, de coragem, como ela já deixou aqui. O hino, irmã Suzete, né? Bem distante eu te vi sentada à beira do caminho. É disso que eu vou falar. Do cego, Bartimeu. E aí Deus ele vai só assim, se você prestar atenção, ele vai só encaixando, né, o que ele quer falar na igreja. Só que antes de eu entrar na palavra, Marcos capítulo 10, o versículo 47. Antes de entrar aqui, irmãs, nessa palavra, eu quero compartilhar algo com vocês. Tão maravilhoso, tão simples, mas foi tão maravilhoso para mim, que eu cheguei em casa chorando. Quando eu saí daqui da escolinha dominical, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês: só perde quem não vem para a escolinha dominical. Porque, irmãs, não é que a gente aprende tudo, mas um pouquinho que a gente consegue ouvir, entender e deixar descer para o coração, faz a diferença. E aí eu recebi um hino, né, de uma irmã que fala sobre o Dia das Mulheres. E aí eu estou bem tranquila, né, na rua, ouvindo aquele hino. E aí eu indo para a calçada, aí passou aquele carro e aquele homem ficou. Eu falei, ele até me olhando. E eu disse, ele está olhando. Continuei. Aí lá na frente veio outro de frente, o homem começou a me encarar também. Eu disse, outro Jesus. Eu disse, Jesus, por que esses homens estão me olhando? Oi, irmão, mas a resposta foi tremenda. O Espírito Santo disse assim para mim, tu está vendo? Aleluia. Tu está vendo que para chamar atenção não precisa andar pelada? Eu falei, meu Deus, não precisa andar ajustada, não precisa andar com decote. E aí eu fui ouvindo o hino e ouvindo o Espírito Santo, irmãos, ao mesmo tempo. E quando eu dei por mim, eu estava chorando no meio da rua. Eu falei, meu Deus. Irmã, quando eu cheguei em casa, eu fui direto para o espelho, sabe? Você lembra como é que eu estava vestida num vestidão todo cheio de passarinho? Eu digo, Deus, só pode achar bonito é os passarinhos do vestido. Mas aí é onde você vê, irmã, que quem caminha com Cristo, como estava sendo ensinado aqui, quem tem o Espírito Santo, quem carrega o brilho dele, não precisa de muita coisa. Aleluia. Basta um vestido longo que não marca a bunda, que não marca peito, que não marca nada, e vai-se embora. Que não vai chamar a atenção do inimigo. E eu observando, eu disse, sabe aquele olhar que não é olhar de gente sem vergonha, né? Porque às vezes você passa na rua, o Satanás toma ali a vida de um homem para ficar meio te comendo com os olhos. E você sabe, né? Quando o olhar diz é vergonheza. Só que esse não, irmãos, era diferente. E eu falei, Jesus, obrigado. E eu fiquei pensando, se eu encontrasse com alguém aqui, né? Me vendo chorando no meio da rua, vai dizer, essa daí está numa turbulência sorrindo. Está numa luta terrível, né, irmã? Mas não sabe. É por isso que a Bíblia diz que só quem entende as coisas de Deus, que às vezes as pessoas acham que as coisas de Deus é loucura. É mesmo para quem não entende. Para quem não entende, mas é loucura mesmo. Porque
Porque eu cheguei em casa maravilhada. Eu cheguei em casa chorando, irmã. E falei, Jesus, muito obrigado. Eu digo, isso vai ser minha introdução, né, na pregação, que eu vou entregar segunda-feira. E a palavra do Senhor, irmãs, em Marcos capítulo 10, versículo 47, vai nos dizer assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãs, esse texto ele vai narrar aqui a história de Bartimeu. Quem era Bartimeu? Bartimeu, ele era um mendigo fedorento que andava ali com uma capa tenebrosa, porque todo mendigo, irmã, pode ter certeza que ele não é cheiroso. E a Bíblia diz aqui que ele estava à beira do caminho, como foi louvado, né? Porque ele ficou sabendo que Jesus ele ia passar por ali. E ele não mediu esforço, ele não pensou duas vezes, ele não permitiu ninguém colocar barreira ali para aquilo que ele já tinha decidido dentro do coração dele. Mas ele se levantou e aguardou ali a passada de Jesus. E aí eu fiquei imaginando, irmã Jesus, como a Bíblia diz que ele era cego de nascença, ele não tinha noção da quantidade de gente que estava ali. Ele não quis saber quem ia estar ali, mas ele se levantou e a Bíblia diz que ele começou a gritar no 48. Ele começou a gritar, a clamar, porque eu fui pesquisar. O clamor, ele é algo mais profundo do que a oração. Já vem da alma, já vem rasgando tudo por dentro, irmãos. Era assim que Bartimeu estava gritando. O grito dele saía da alma. E é algo que eu observei. Aqui, quanto mais ele gritava, mais a multidão ali oprimia, exprimia ele. Mas aí o Espírito Santo disse para mim, tu vê que ele gritava, mas a multidão oprimia. Irmãos, quando nós mete um grito, quem é que pega nosso grito e segura ele? Ninguém. Então, quando nós tivermos que gritar, nós gritamos. Nós temos que gritar para o nome de Jesus. Porque quanto mais oprimia ali, ele metia o grito. E aquele grito ele ia direitinho. O pé do vidro de Jesus Cristo ali entrava. E eu tenho certeza que Jesus ficou na atitude daquela multidão. E eu disse, Jesus, é assim que tu vai fazer. Tu vai levantar os mendigos. Vai levantar as prostitutas, irmão. Vai levantar o bandido matador. Porque quem está dentro da igreja não quer saber de fazer a obra. Então ele vai atrás de pessoas como Bartimeu, que multidão olha e não dá nada. Mas Jesus, ele olha ali, se compadece, se agrada. E eu tenho certeza, irmão, que quando Deus olha para uma pessoa assim, ele já tem a direção certa. Eu vou levantar aquele. Bartimeu não fez isso, não. Bartimeu, aqui no versículo 52, irmãos, ele seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus, assim como cada uma de nós que Deus preparou para estar aqui hoje. Por que nós estamos aqui, irmãos? Porque nós queremos continuar a seguir Jesus. Nós queremos chegar mais perto de Jesus, assim como Bartimeu. Por quê, irmão? Porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui já recebeu algo da parte de Deus. E por isso nós estamos aqui. Porque nós estamos sabendo e entendendo quem é Jesus Cristo. Assim como Bartimeu. E aí Bartimeu seguiu a Jesus. E aí você observa aqui, irmãos, as maravilhas do Senhor. Quando nós tivermos que ter algo com Jesus, nós não vamos medir esforço. Assim como nós não medimos esforço para estar aqui na chuva, para receber
o que Deus está fazendo aqui no nosso meio, através da Aleluia, sua Jesus. palavra. Glória a Jesus. Não vamos medir esforço. Hoje eu não vou para o ciclo de oração, porque fulano não vai estar. Hoje eu não vou para o ciclo de oração, porque não é fulano que vai pregar. Porque tem tudo isso. Nós sabemos que tem. Eu não vou para o ciclo de oração, porque a irmã Jairus está lá. Irmãos, é desse jeito. Mas está se esquecendo de um grande detalhe, que a igreja não é da irmã Jerusa, não é do pastor, não é do Jobreiro, não é nossa. O templo é do Senhor Jesus Cristo, e para isso ele deixou para nós vir se fortalecer nele, assim como Bartimeu, que não enxergava, mas creu em Jesus Cristo, só de ouvir falar que ele ia passar. Observa que hoje tem muitos dentro da igreja que vê, né, ali naturalmente, mas espiritualmente não consegue entender nada. E Bartimeu era cego literalmente, mas ele via espiritualmente. A um ponto de correr ali para a beira da estrada para querer ver natural e mais espiritualmente. Porque eu tenho certeza que foi um crente fiel esse Bartimeu. Porque se a Bíblia diz que ele seguiu Jesus, irmão, quem segue Jesus tem direção certa. Tem direção certa, assim como nós aqui hoje. Nós não estamos aqui à toa. Mas nós vamos sair daqui, irmãos, como Bartimeu, mais perto de Jesus. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade, viu? Eu fui depressa, ainda falta 2 minutos para orar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu testemunhei, deixei a palavra. Aí quando você observa, irmão, que Deus